E se eu te dissesse que o seu cérebro nunca realmente desliga? Sim, mesmo quando você pensa estar fazendo nada, ele está trabalhando. Estudos recentes revelam que nossa mente é um labirinto de atividades, mesmo em momentos de descanso. Neste vídeo, vamos explorar como essa inatividade aparente é, na verdade, uma dança criativa, cheia de insights e conexões. Prepare-se para repensar sua relação com o descanso e descobrir o poder oculto do seu cérebro. Durante muitos anos, a ideia de que o cérebro humano poderia entrar em um estado de inatividade era amplamente aceita. Muitos acreditavam que, em momentos de descanso ou durante o sono, as atividades neurais simplesmente cessavam, como se uma luz fosse apagada. No entanto, estudos recentes desafiaram essa noção simplista, revelando um cenário mais complexo e intrigante. Cientistas mostraram que, mesmo em estados de aparente repouso, nosso cérebro continua a trabalhar incessantemente. Os neurocientistas descobriram atividades elétricas e metabólicas que revelam um padrão de funcionamento cerebral que não se apaga. Essa compreensão nos leva a questionar o que realmente significa estar desligado e como podemos reavaliar o valor do ócio e do descanso em nossas vidas. Este primeiro subcapítulo introduz o conceito de que a mente nunca realmente para, mas se transforma e se adapta ao que está vivenciando, mesmo quando a percepção externa sugere uma pausa completa na atividade. Quando pensamos em um cérebro em repouso, frequentemente imaginamos que ele está à mercê da inatividade, flutuando em um estado de silêncio. Porém, as pesquisas comprovam que uma intensa atividade mental ocorre em nossos momentos de descanso. Um exemplo fascinante dessa atividade é o que os neurocientistas chamam de uma rede em modo padrão. Essa rede é acionada quando estamos relaxados, refletindo sobre nossas experiências ou sonhando acordados. Estudos de neuroimagem demonstraram que essa rede conecta partes diversas do cérebro, permitindo que façamos associações, reavaliemos informações e até mesmo planeemos o futuro. A atividade em repouso é, na verdade, vital para nossa saúde mental e nossa capacidade de resolver problemas. Esse processo nos ajuda a organizar e a consolidar memórias, destacando a importância de los momentos de inatividade e reflexão. Portanto, a ideia de que precisamos estar sempre ligados e estimulados é um conceito errôneo, pois a verdadeira eficácia do cérebro acontece muitas vezes quando simplesmente permitimos que ele respire. Muitas percepções errôneas sobre a mente vazia se estabelecem em nossa cultura. Desde a infância, aprendemos que o fazer nada é sinônimo de preguiça, o que gera conotações negativas sobre o tempo passado sem interação. Essa crença leva muitos a sentirem culpa por não estarem constantemente ocupados. No entanto, essa mentalidade pode ser prejudicial e contrária ao que a ciência tem demonstrado. A mente humana necessita de espaços de tranquilidade para reforçar conexões neurais e permitir a criatividade surgir. Quando estamos em um estado de mente vazia, na verdade, nosso cérebro aproveita a oportunidade para decifrar e processar experiências, sentimentos e informações acumuladas. A falta de estímulos externos pode proporcionar um terreno fértil para a introspecção, levando a uma clareza mental que muitas vezes é perdida na agitação do dia a dia. Portanto, ao invés de desdenhar esses momentos de inatividade, devemos abraçá-los como oportunidades valiosas de crescimento pessoal e desenvolvimento cognitivo. Histórias de cérebros em ação sem estímulos externos estão em toda parte ao nosso redor. Um exemplo notável pode ser encontrado entre os compositores e artistas que frequentemente relatam terem suas melhores ideias durante longos períodos de meditação ou mesmo durante o sono. Beethoven, por exemplo, fazia longas caminhadas em ritmo tranquilo, permitindo que sua mente vagasse livremente, o que frequentemente resultava em novas composições. Da mesma forma, cientistas como Albert Einstein costumavam relaxar em um ambiente confortável para planejar suas teorias e resolver complexos problemas matemáticos. Eles reconheciam intuitivamente que a inatividade tinha um espaço fundamental na criatividade e no pensamento inovador. Outro exemplo notável é o estado de um fluxo que muitos atletas relatam, onde, em momentos de repetição e monotonia, surge uma nova perspectiva que pode aprimorar seu desempenho. Isso nos leva a conclusões significativas, e neste mundo corrido, deve haver tempo para desligar, refletir e permitir que os pensamentos se entrelacem de maneira orgânica, desafiando, assim, a noção de que o cérebro se torna inativo.
Essas histórias exemplificam como a atividade cerebral se desdobra independentemente de estímulos externos, mostrando a vitalidade contínua de nossa mente. Nos últimos anos, os avanços nas técnicas de imagem cerebral têm revolucionado a forma como entendemos a atividade do cérebro. Métodos como a ressonância magnética funcional, CFMRI, e a eletroencefalografia, CEG, possibilitaram, pela primeira vez, visualizarmos o funcionamento do cérebro em tempo real. Com essas ferramentas, os pesquisadores podem observar não apenas as áreas ativas do cérebro durante tarefas específicas, mas também em momentos de descanso. Essas tecnologias sofisticadas mostraram que a atividade cerebral em estado de repouso é mais complexa do que se supunha. A fMRI, por exemplo, ajuda a mapear as diferentes regiões do cérebro que se comunicam entre si, revelando a interconexão entre áreas que, à primeira vista, poderiam parecer isoladas. Ao monitorar a atividade em repouso, os cientistas descobriram que várias regiões, responsáveis por funções como memória, imaginação e até mesmo regulação emocional, estão em constante comunicação, mesmo quando não estamos formalmente fazendo ou nada. Essa nova perspectiva nos convida a reconsiderar o que significa descanso e diversão, ressaltando que a pausa é uma oportunidade para o cérebro reorganizar informações e fortalecer conexões neurais. Portanto, esses avanços tecnológicos não apenas ampliam nosso entendimento sobre a mente, mas também promovem uma nova valorização do tempo de inatividade em nossas vidas diárias. Um estudo de caso fascinante sobre a atividade cerebral em repouso foi conduzido com um grupo de idosos, que frequentemente relatavam esquecer detalhes simples do dia a dia. Os pesquisadores monitoraram a atividade cerebral desses participantes utilizando a imagem de ressonância magnética funcional enquanto eles estavam em um estado de repouso. Surpreendentemente, descobriram que, mesmo em momentos de aparente inatividade, suas mentes estavam plenamente ativas. Os dados mostraram uma rede robusta de atividades que não apenas envolviam memórias passadas, mas também estavam relacionadas ao planejamento futuro e à resolução de problemas. Além disso, os idosos mostraram uma forte atividade na rede de controle executivo, uma área do cérebro responsável por traçar e seguir metas. A análise revelou que esses participantes estavam, mesmo sem perceber, processando as experiências diárias e se preparando para novos desafios. Essa descoberta fornece uma nova compreensão sobre como nossa capacidade cognitiva continua a operar, mesmo quando não estamos em constante movimento ou foco. Os pesquisadores concluem que os momentos de calma são, na verdade, vitais para o fortalecimento das funções cognitivas, especialmente à medida que envelhecemos. Portanto, ao entender que a atividade cerebral em repouso está longe de ser inativa, podemos promover práticas que incentivem momentos de tranquilidade em nossas rotinas, ajudando a manter nossas mentes afiadas e ativas. A relação entre atividade cerebral e criatividade tem sido tema de muitas pesquisas recentes. Durante os últimos anos, os cientistas têm explorado como o cérebro opera em momentos de descontração e como isso se conecta ao nosso potencial criativo. A atividade criativa muitas vezes surge em momentos em que a mente parece estar desligada ou divagando. Pesquisas sugerem que, ao permitir que nossa mente vegue livremente, ativamos redes neuronais que estão ligadas à criatividade e à solução inovadora de problemas. Estudos de neuroimagem revelaram que, durante momentos de mente vazia, áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, mostram níveis elevados de atividade. Esta região é essencial para a geração de novas ideias e a resolução de problemas. Também se observa que momentos de distração podem ajudar a conectar ideia e conceitos, resultando em insights e novas soluções. Por exemplo, muitos artistas e pensadores famosos, ao refletirem sobre suas melhores criações, frequentemente mencionam que foram durante longos períodos de reflexão ou mesmo durante o sono que essas ideias surgiram. Assim, se tivermos tempo para desligar, ajudamos não apenas a nossa saúde mental, mas também o nosso potencial criativo. Esta abordagem nos convida a repensar a forma como estruturamos nosso tempo, incentivando a inclusão de momentos sem compromisso em nossas vidas, permitindo que a criatividade floresça. Os estudos recentes em neurociência realmente mudaram de forma significativa a percepção que temos sobre nosso cérebro e como ele funciona. Durante muito tempo, a ideia de que precisamos estar sempre ativamente engajados para manter a saúde mental foi quase uma crença universal.
No entanto, as pesquisas vêm demonstrando que, em contrapartida, é nos momentos de descanso que nosso cérebro realmente brilha. A nova ciência do cérebro nos levou a entender que o descanso ativo, onde a mente se permite vagar, é não apenas benéfico, mas fundamental. Essa abordagem valoriza as experiências cotidianas de introspecção e reflexão, desafiando a mentalidade de que sempre devemos estar ocupados para ser bem-sucedidos. Como resultado, essa nova visão trouxe à tona a importância de cuidar da saúde mental através de estratégias que incluam momentos de pausa e descontração. Além disso, à medida que as descobertas vão se tornando populares, muitos estão começando a incorporar essas práticas em seu dia a dia, como meditação, caminhadas contemplativas e espaços de inatividade consciente. Esse reconhecimento da atividade cerebral em repouso também promove um diálogo sobre como a sociedade valoriza aspectos da vida que foram anteriormente negligenciados. Ao divulgarmos essa nova compreensão sobre a atividade do cérebro, podemos criar um espaço mais acolhedor e solidário para que todos apreciem o valor do tempo livre e da quietude em um mundo cada vez mais apressado. Os pensamentos espontâneos são uma faceta intrigante da atividade mental humana. Muitas vezes, nos pegamos pensando em algo que parece ter surgido do nada, como uma ideia brilhante ou uma lembrança distante. Esses pensamentos, que podem ser descritos como insights, surgem frequentemente quando a mente está relaxada. A pesquisa sugere que, em momentos de ócio ou mesmo durante atividades rotineiras, nosso cérebro se permite escapar das amarras do foco rígido e se engajar em associações livres. Um exemplo clássico disso é o ato de tomar banho ou dar uma caminhada, onde a mente parece divagar, levando a flashes de criatividade. Neste estado, as diversas regiões do cérebro começam a se conectar de maneiras novas, criando uma rede de possibilidades que se transforma em novos entendimentos e ideias. O fenômeno do pensamento espontâneo revela a capacidade única da mente humana de fazer conexões não lineares, uma habilidade que pode ser potencializada quando damos a nós mesmas a permissão para pausar e relaxar, permitindo que nossos pensamentos fluam livremente. Quando falamos de insights criativos que emergem sem estímulos diretos, podemos observar diversos exemplos na vida cotidiana. Um caso notável é o das invenções e tecnologias revolucionárias que surgiram após momentos de reflexão. A famosa descoberta da penicilina por Alexander Fleming se deu quando ele estava em um estado relaxado, permitindo que sua mente fizesse conexões inesperadas. Da mesma forma, muitos escritores e artistas relatam que suas melhores obras são concebidas em momentos de contemplação e silêncio. O pintor Vincent van Gogh, por exemplo, produzia algumas de suas mais icônicas criações após longos períodos de reflexão sobre suas ideias e emoções, longe da pressão da sociedade. Esses momentos não são frutos de um estímulo externo, mas sim de como a mente processa informações e experiências de maneira mais livre e criativa. Portanto, ao criarmos espaço para a introspecção, permitimos que novas ideias e soluções surjam de forma orgânica, ressaltando o valor desse processo em nosso desenvolvimento pessoal e criativo. Demonstrando mais sobre a criatividade desencadeada pela falta de estímulo, o fenômeno do insight pode ser frequentemente observado em nossas próprias vidas. Um exemplo prático é quando, após um dia cansativo, não conseguimos encontrar a solução para um problema que estava nos atormentando. Em um momento de distração, talvez assistindo a um filme ou fazendo uma caminhada, e a resposta aparentemente surge do nada. Esse foi, de fato, o processo criativo de muitas mulheres de sucesso ao longo da história. Assim, mesmo o célebre inventor Thomas Edison costumava tirar cochilos curtos para desligar sua mente e, de fato, crer que isso facilitava o aparecimento de novas ideias. O que está por trás desses fenômenos é o estado relaxado que permite que dúvidas e soluções se entrelacem, levando a momentos de clareza que são impossíveis de alcançar sob pressão ou estímulo constante. Essa mágica da inspiração espontânea nos lembra que, às vezes, as respostas mais inovadoras não vêm de esforço direto, mas do espaço que fornecemos a nossos pensamentos para explorar novas possibilidades. A importância do tempo para pensar é um aspecto fundamental na exploração da atividade cerebral e da criatividade. Ao longo da vida, costumamos ver o tempo como um recurso escasso, o que nos leva a preencher cada momento com tarefas e obrigações. No entanto, pesquisas mostram que reservar um tempo para pensar, refletir e simplesmente ser é essencial para a manutenção da saúde mental e do bem-estar.
O ato de permitir-se ter um tempo de inatividade não é sinônimo de preguiça, mas sim de uma estratégia consciente para promover a criatividade e a solução de problemas. Autoras de renome, como Virginia Woolf, defendiam a necessidade de um espaço próprio no qual podiam refletir sem interrupções, resultando em obras literárias brilhantes. Esse tempo para pensar oferece a oportunidade de processar experiências vivenciadas e emoções, levando a insights e compreensões mais profundas sobre nós mesmas e o mundo que nos rodeia. Portanto, ao valorizarmos e integrarmos esses momentos de contemplação em nossas rotinas, podemos não apenas estimular nossa criatividade, mas também enriquecer nosso entendimento de nós mesmas. O descanso mental desempenha um papel essencial na manutenção da saúde geral, especialmente à medida que envelhecemos. Em meio à nossa rotina agitada, muitas vezes negligenciamos a importância de dar um tempo para nossa mente. A pesquisa revela que momentos de inatividade permite que o cérebro reprocesse informações, regulando pensamentos e emoções. Isso é vital para nosso bem-estar emocional, pois a falta de descanso mental pode levar a problemas sérios, incluindo ansiedade e depressão. Nos momentos em que nos permitimos relaxar, ativamos áreas do cérebro que promovem a satisfação e a felicidade, facilitando a combinação de experiências vividas com novas ideias. Também é comumente reconhecido que a ausência de estímulos pode proporcionar um cenário ideal para o surgimento de insights e criatividade. Em última análise, cultiva um estado mental saudável que não apenas promove o equilíbrio emocional, mas também nos ajuda a enfrentar desafios com mais resiliência e clareza. A relação entre uma mente ativa e a redução do estresse é um assunto que vem sendo estudado com crescente interesse. Pesquisas indicam que quando estamos em um estado de relaxamento, nosso cérebro libera neurotransmissores benéficos, como a dopamina e a serotonina, que são essenciais para melhorar nosso humor e fortalecer a sensação de bem-estar. Além disso, a prática de momentos de quietude e reflexão pode diminuir os níveis de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse. Isso é particularmente importante para mulheres acima dos 50 anos que frequentemente lidam com mudanças significativas na vida, como aposentadorias ou a saída dos filhos de casa. As atividades que promovem a desconexão, como caminhadas na natureza ou a meditação, não apenas reduzem a sensação de ansiedade, mas também melhoram a clareza mental, que se torna crucial ao navegar pelas complexidades do envelhecimento. Portanto, dar um tempo para a mente se ativar de forma espontânea é uma maneira poderosa de reduzir o estresse e encontrar paz interior em tempos tumultuados. É fundamental que, ao discutirmos a saúde mental, ofereçamos técnicas acessíveis e eficazes que promovam o descanso ativo do cérebro. Uma abordagem útil é a chamada meditação mindfulness, que ensina a estarmos presentes e a aceitarmos nossos pensamentos sem julgamento. Outro método é a prática de manter um diário, onde podemos despejar pensamentos e sentimentos, o que frequentemente proporciona alívio emocional e clareza mental. Além disso, podem ser incorporadas caminhadas tranquilas, onde o objetivo não é o exercício em si, mas sim a observação do ambiente e a reflexão. Essas técnicas podem ser especialmente benéficas para mulheres acima de 50 anos, pois promovem um espaço para conectar-se internamente. À medida que essas práticas se tornam hábitos, conseguirão fortalecer as redes neurais, ajudando na redução da ansiedade e na melhoria geral do humor. Em suma, é vital que priorizemos a atenção em nossa saúde mental, ao integrar hábitos que garantam momentos de pausa e introspecção em nosso cotidiano. Um estudo recente analisou a relação entre a falta de estímulos e a saúde mental, focando em um grupo que incluía mulheres acima dos 50 anos. Os pesquisadores observaram que aqueles que deliberadamente faziam pausas de suas atividades diárias apresentavam níveis reduzidos de estresse e ansiedade, além de uma melhor capacidade de lidar com emoções difíceis. Os resultados indicaram uma correlação clara entre a presença de momentos de relaxamento e uma maior sensação de felicidade e satisfação com a vida. Os participantes relataram que, após experiências de inatividade, como relaxar sem qualquer finalidade ou simplesmente contemplar a natureza, foram capazes de desenvolver novas perspectivas sobre seus desafios. Essa pesquisa enfatiza a importância de desviar-se da constante demanda por estímulos e celebrar os momentos de quietude como parte de um estilo de vida saudável. Assim, o estudo provou que aumentar o tempo longe da estimulação constante é benéfico, não apenas para a saúde mental, mas também para o fortalecimento do bem-estar emocional e cognitivo.
A neurociência tem se aventurado por novas fronteiras que desafiam o que sabemos sobre o funcionamento do cérebro humano. Nos últimos anos, pesquisas inovadoras têm demonstrado que o cérebro é extremamente adaptável e capaz de criar novas conexões. Um exemplo disso é o conceito de neuroplasticidade, que se refere à capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas sinapses em resposta a experiências, aprendizados e até mesmo danos. Essa plasticidade cerebral é um testemunho da versatilidade do nosso órgão mais complexo, que respondem constantemente ao que aprendemos, às experiências que vivenciamos e às funções que desempenhamos ao longo da vida. As pesquisas estão agora se focando em como ambientes enriquecidos e estimulantes podem acelerar esse processo de aprendizado e recuperação, mostrando que nunca é tarde para desenvolver novas habilidades ou superar limitações. Além disso, a tecnologia tem desempenhado um papel crucial nesse cenário. A utilização de imagens por ressonância magnética funcional, fMRI, e outras metodologias de neuroimagem permitiram aos cientistas observar, em tempo real, como o cérebro responde a diferentes estímulos. Isso abriu portas para estudos sobre comportamentos e estados mentais diversos, desde a meditação até a criatividade, revelando redes de atividade que antes eram invisíveis. O futuro da neurociência promete nos desvendar até onde podemos ir na nossa compreensão do próprio cérebro, oferecendo-nos uma visão cada vez mais profunda sobre quem somos e como podemos nos reinventar ao longo da vida. O potencial para tratamentos psíquicos é uma das áreas mais promissoras que se desdobram a partir das descobertas feitas no âmbito da neurociência. Com a crescente consciência de que o cérebro continua ativo mesmo em estados de aparente inatividade, os pesquisadores estão explorando maneiras de utilizar essa informação para desenvolver novas abordagens terapêuticas. Por exemplo, a terapia baseada em mindfulness, que enfatiza a consciência do momento presente, está sendo cada vez mais reconhecida como uma forma eficaz de ajudar pessoas a lidarem com a ansiedade e a depressão. Estudos têm mostrado que práticas de meditação regular podem, de fato, estimular a atividade de áreas específicas no cérebro relacionadas à regulação emocional. Adicionalmente, o campo da psicofarmacologia está se beneficiando da compreensão de que a célula cerebral não está inativa, mesmo quando não estamos estimulando-a diretamente. Há indícios que sugerem que medicamentos usados para tratar distúrbios mentais poderiam ser aprimorados por meio da combinação de terapia cognitivo-comportamental e intervenções que estimulem essa atividade cerebral. Com a meta de promover um melhor bem-estar psicológico, a pesquisa é ainda focada na possibilidade de usar técnicas não invasivas, como estimulação magnética transcraniana, para potencializar atividades em áreas específicas do cérebro. Assim, o futuro dos tratamentos psíquicos mostra-se promissor e inspirado nas complexidades do nosso funcionamento cerebral. Isso não apenas abre novos caminhos para a recuperação mental, mas também nos faz refletir sobre a importância de contextos que promovem a saúde emocional e mental a partir do entendimento científico. Os impactos da pesquisa cerebral se estendem também ao campo da educação e produtividade, revolucionando a forma como abordamos o aprendizado em diferentes fases da vida. À medida que compreendemos a atividade cerebral em momentos de inatividade, a educação está sendo reavaliada à luz das novas evidências. A ideia de que precisamos estar sempre em constante atividade e engajamento pode ser substituída pelas práticas que respeitam o ritmo natural de cada indivíduo. Um exemplo disso são técnicas de ensino que incorporam períodos de descanso ativo, nos quais os alunos são incentivados a refletir sobre o que aprenderam antes de avançar para novas informações. Essas abordagens têm mostrado aumentar a retenção do conhecimento, promovendo um aprendizado mais significativo e duradouro. Além disso, em ambientes de trabalho, pesquisas têm revelado que permitir intervalos regulares durante o dia pode realmente aumentar a produtividade e a criatividade. Ao dar aos colaboradores a oportunidade de se desconectar por breves momentos, as empresas têm percebido uma melhoria não apenas na moral, mas também nos resultados. Criar um ambiente que valorize e integre pausas e tempo para reflexão é, portanto, um dos legados mais positivos que as descobertas sobre a atividade cerebral trazem para nós. Quando reconhecemos que o cérebro é uma máquina ativa, pronta para ser estimulada em momentos de quietude, podemos transformar nossas práticas educativas e de trabalho, promovendo, assim, um futuro onde o aprendizado e a produção são altamente alinhados com a natureza do funcionamento cerebral. A crescente pesquisa sobre a atividade cerebral desafia nossas reflexões sobre o que significa ser humano no futuro.
Em uma era em que a tecnologia e a inteligência artificial estão nos empurrando para novas fronteiras, é fundamental que nos questionemos sobre a essência da experiência humana. A atividade neural, mesmo quando estamos em estados de repouso, nos revela que há uma profundidade na nossa cognição que vai além das interações superficiais que muitas vezes dominam as nossas vidas. Esta nova compreensão do cérebro nos convida a buscar conexões mais significativas com nós mesmos e com os outros. Com a inteligência artificial assumindo funções que antes eram exclusivas do ser humano, a singularidade da experiência emocional, da criatividade e da reflexão se tornam cada vez mais valiosas. Aquilo que nos torna humanos é a capacidade de sentir, de sonhar e de nos conectar com nossas histórias e com o mundo ao nosso redor. Assim, a atividade incessante do nosso cérebro, independente dos estímulos externos, nos força a valorizar essas experiências e as interações que cultivamos ao longo de nossas vidas. O futuro nos convida a um aprofundamento na exploração da essência da consciência humana, refletindo sobre como essas descobertas podem nos ajudar a encontrar um propósito e um sentido mais profundos em um mundo em constante transformação. Em última análise, a ciência não apenas desmistifica funções cerebrais, mas também reforça a urgência de um olhar introspectivo e coletivo sobre o que realmente significa viver plenamente nesta nova era. A verdadeira eficácia do cérebro se revela não apenas na atividade incessante, mas também nos momentos de quietude e reflexão. Valorizar o tempo de inatividade é crucial para promover a criatividade, o bem-estar emocional e a saúde mental, especialmente em um mundo que valoriza a produtividade constante. Qual história sobre o funcionamento do cérebro ou sobre criatividade você gostaria de ouvir a seguir? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Como você tem incorporado momentos de pausa e reflexão em sua rotina para estimular sua criatividade e saúde mental? Se você gostou deste conteúdo e quer se aprofundar ainda mais nos mistérios do cérebro humano, não se esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro do nosso próximo vídeo.